boa tarde, querido amigo, querida amiga do nosso canal. Bom dia ou boa noite, conforme a hora que você está assistindo o vídeo. E seja bem-vindo a este episódio comemorativo da nossa marca de 8.000 inscritos. Nossa oficina está um pouco diferente, você deve ter notado. Nós mudamos de lugar no cômodo aqui em casa onde ela funciona. E esse vídeo especial comemorativo também um pouco diferente do que costuma ser o nosso formato, né? Eu já faz um tempo, na verdade, estou pensando no que eu iria trazer para esse vídeo comemorativo, que poderia ser uma coisa diferente do habitual e que talvez vocês pudessem achar interessante. E a questão de algumas mudanças da minha vida profissional e pessoal, como vocês sabem, até por um outro vídeo aí publicado recentemente, eu me casei faz alguns meses e na época em que eu estava envolvido com os preparativos do casamento, eu não tive tanto tempo de mexer nas coisas aqui da oficina. Mas estamos aqui com agora mais de 8.500 inscritos. Esse marco é um mérito muito mais de vocês que meu. E eu agradeço o prestígio e o carinho da audiência. Vocês que nos dão esse prestígio é que são a motivação para a gente estar continuando com esse trabalho. E para esse vídeo comemorativo, eu gostaria de trazer para vocês uma história até de cunho pessoal, para vocês entenderem até de onde que vem essa história dessa oficina aqui. E como eu já comentei em outros vídeos aí, a minha profissão, a profissão em que eu sou atuante mesmo, eu sou médico, e o meu trabalho aqui na oficina se trata de um hobby. Mas antes de ter sido médico, eu fui tecnólogo em telecomunicações, formado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás. Aliás, na semana passada eu tentei gravar a chamada para esse vídeo em frente a uma instituição de ensino superior perto aqui da minha casa, que lembra um pouco a estrutura e a essência lá do Instituto Federal onde eu estudei. Infelizmente essa chamada aí não deu certo, porque o microfone de lapela que eu estava usando acabou a pilha enquanto eu estava gravando e eu só descobri isso na hora de fazer o corte do vídeo. Mas o Instituto Federal ali onde eu estudei, em Goiânia, era uma instituição interessante, muitas bibliotecas, laboratórios, uma área de convivência dos alunos muito grande. Lá eu fiz o curso de telecomunicações, melhor, o curso de redes de comunicação. Um curso que hoje nem existe mais. Eu procurei lá na grade curricular da instituição, não encontrei esse curso mais, encontrei substituído pelo curso de engenharia de telecomunicações. E na época que eu estudei lá, entre os anos 2005 e 2008, já existia mesmo essa intenção de que o Instituto viesse a ter cursos de engenharia plena e se tornasse uma faculdade tecnológica. Era um curso superior tecnológico, naquela época o governo estava apostando nisso, em cursos superiores de curta duração, para capacitar para o mercado de trabalho pessoas com mão técnica, mas com formação acadêmica. Então o curso durava 3 anos, o profissional se tornava apto para o mercado de trabalho em pouco tempo, e a ideia disso era suprir o mercado de mão de obra capacitada, mas que se formasse mais rapidamente. O meu curso era para ter durado 3 anos, acabou durando 4, por razão de 2 greves que nós tivemos que atrasaram um pouco o nosso calendário acadêmico daquele ano. E a outra questão foi que o outro semestre eu dediquei para fazer um estágio curricular obrigatório para a formação do curso. Eles exigiam isso da gente, né? Muitas pessoas faziam o estágio durante o curso, eu resolvi deixar para depois de concluir as matérias. E aí eu acabei tendo a chance de trabalhar durante 6 meses, sem as obrigações estudantis, numa emissora de rádio. Como se fosse um funcionário mesmo. Eu era estagiário, mas eu tinha uma carga horária de funcionário e não tinha as coisas da faculdade mais, já estava tudo concluído, inclusive o TCC. Isso foi uma experiência muito interessante, porque eu tive a chance de trabalhar, de ter uma relação trabalhista não autônoma. Vocês sabem que o médico é um profissional autônomo na maior parte das vezes. Naquela época eu era um estagiário, mas era uma relação de assalariado. Eu tinha hora para bater ponto, hora para sair, e salário, vale alimentação, vale transporte, desses benefícios que o trabalhador assalariado tem. A outra questão é que eu tive a chance de trabalhar mais à vontade com uma coisa que me agradava muito, que era a eletrônica, como até hoje me agrada, né? Vocês podem ver aqui que a oficina aqui eu invisto nela. E foi interessante, eu trabalhava no departamento de externas que fazia muita manutenção.
A rádio tinha, né, eu trabalhei na Rádio 730, hoje ela chama Rádio Sagres de Goiás, muito atuante lá na capital, né, e na parte de jornalismo e de cobertura esportiva, e fazia muitas transmissões fora do estúdio. Então a gente dava muita manutenção dos equipamentos e das instalações de fora, né? As salas de imprensa que a rádio tinha nos estádios e tal. E os equipamentos, quando tinham problemas, a gente consertava lá na oficina da rádio mesmo. E uma outra coisa que era comum ali naquele meio é que como as necessidades eram muito específicas, muitos equipamentos eletrônicos que a gente usava no dia a dia eram coisas projetadas pelos próprios técnicos que trabalhavam lá. Eu mesmo devo ter desenvolvido 1 ou 2 projetos ali que funcionaram muito bem. Eu lembro de ter feito um amplificador de rádio com um amplificador de áudio para operar um estúdio enquanto o amplificador principal estava em manutenção. E lembro de ter feito um sistema de retorno que funcionou um tempo, depois eles trocaram por um equipamento melhor. Mas isso é uma coisa que a gente fazia, a gente usando peças e projetos de prateleira e desenvolvíamos coisas que equivaliam a soluções industriais de maneira bastante satisfatória, com um custo mais baixo. Isso aí foi uma coisa que na minha vida durou mais ou menos 8 meses, né? Foi ali do finalzinho de agosto de 2008 até o final de janeiro de 2009. E no final desse período, eu tive a grata surpresa de ter sido convidado por um jornalista para conceder uma entrevista. Ali no dia 26 de dezembro de 2008, eu lembro bem. Na verdade eu não lembrava, é que a data da entrevista que eu vou mostrar para vocês logo mais é essa. Houve um acidente com um raio na cidade, que chamou a atenção das pessoas, da imprensa local. E essa questão do raio ter atingido o rapaz usando celular foi uma coisa que virou matéria. E o jornalista, até vou falar o nome dele, porque era uma pessoa com quem eu tinha uma relação muito boa, o Altair Tavares, me convidou para conceder uma entrevista no programa dele. Eu estava trabalhando, eles me chamaram lá para o estúdio, e eu concedi uma entrevista rapidinho falando do assunto de alguns trabalhos que eu fazia na época. Eu vou deixar aí para vocês verem. Foi uma surpresa que eles me deram, né? Vocês vão perceber aí que, graças a Deus, eu sou muito grato a esse relacionamento que eu tive com o pessoal. Eles eram muito respeitosos e carinhosos comigo. E saudades eu tenho daquele tempo e dessas pessoas que trabalharam comigo. Algumas já faleceram, inclusive. Outras estão por aí trabalhando. E com essa ressalva, agradeço a você, querido amigo, querida amiga, por estar aqui conosco nesse vídeo comemorativo. E como sempre, eu te convido. Fica aí conosco porque mais conteúdo está em produção no nosso canal. E como sempre, muito obrigado. 10h04 aqui na Rádio 730. Aqui na Rádio 730 temos aqui um corpo de cientistas. Chama o Joãozinho para mim, por favor. Quero perguntar para ele sobre celular. Nosso Joãozinho, pessoa que a gente investe aqui na Rádio 730, estudante do Cefet dessa área eletrônica. Vou dar uma surpresa nele aqui agora. Perguntar para ele se tem condição de um aparelho celular puxar o raio, ou pode ser uma coincidência. Será que dá conta de responder isso? Vamos dar uma surpresa nele, ver como é que ele reage diante disso. Mas vamos lá. Ô Joãozinho, vem cá por gentileza, dar uma entrevista aqui do ponto de vista técnico para a nossa Cidade Urgente. São 10h13. E como disse agora há pouco para você, o Eric Henrique Oliveira Rodrigues, ele morreu após receber uma descarga elétrica em uma chácara na zona rural de Bonfinópolis. Ele teria atendido o celular que estava carregando quando foi atingido pela descarga elétrica. A nossa dúvida agora é, como a polícia está investigando o assunto, né, se isso tem sentido. Olha, o celular pode atrair uma descarga elétrica da natureza? Aqui do nosso lado temos o João, nosso, nosso cientista da área eletrônica, né, João? Bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Altair. Bom dia, ouvintes da Rádio 730. Você estuda?
Eu me formei no Centro Federal de Educação Tecnológica como tecnólogo em telecomunicações, mas ainda estou no processo de estágio para, em seguida, fazer o procedimento de conclusão do curso. Então, tá fechando o curso. Sem querer ser conclusivo, né? Mas o que você acha disso? É possível a antena do celular atrair uma descarga elétrica? A gente está falando aqui de uma antena que a gente não conhece ainda. Nós temos a antena comum do aparelho, temos na área rural, as pessoas têm um costume de colocar uma antena suplementar que parece que aumenta a capacidade de decibéis, né? Aumenta o alcance da captação do sinal. Essa antena, ela pode, se o lugar não tiver para-raio, ela pode atrair? Qual a sua opinião técnica sobre esse assunto, sem querer, né, julgar este caso? Veja, Altair, o que acontece com relação a descargas elétricas atmosféricas é que a tendência delas é que elas atinjam a superfície do solo numa região onde haja concentração de cargas. Isso é um fenômeno que a gente chama de indução eletromagnética. Quando uma nuvem com carga elétrica se posiciona acima do solo, a tendência é de que, se ela tem uma carga elétrica, o solo fique induzido com a carga elétrica de sinal contrário. Por exemplo, se a nuvem... carga elétrica negativa... Isso, se a nuvem tiver positiva embaixo. Exatamente. Se a nuvem tiver carga negativa, induz no solo uma carga positiva. E o contrário também acontece. A nuvem positiva induz no solo uma carga negativa. A tendência é de que, se houver nessa região onde se formou um campo elétrico entre o solo e a nuvem, uma região onde as cargas elétricas se acumulem, aquela região vai ser mais propícia à ocorrência de um raio. É esse o princípio de funcionamento de um para-raios. Você ergue uma torre acima do solo com a intenção de que ali haja uma maior concentração de cargas elétricas, para que, se acontecer uma descarga, aconteça sobre o para-raio, que seja uma situação previsível e controlada. Agora, se você vai para um lugar e coloca uma antena suspensa acima do solo, aquela antena que vai ser essa ponta onde haverá concentração de carga. Vai funcionar como para-raio. Exatamente. Então é por isso que essas antenas altas precisam ter um para-raio instalado. Então, se você me perguntar, é possível que uma antena de telefone celular externa atraia um raio? Eu te afirmaria que sim, se ela não tiver uma proteção apropriada para isso. Eu te diria inclusive o seguinte: eu trabalhei há algum tempo na instalação de uma antena celular em uma chácara para que o usuário tivesse acesso à internet por meio de um serviço de dados via linha de telefone celular. E eu tive que abandonar esse projeto justamente por conta desse risco. Ele não queria colocar? Não é que ele não queria, é que o custo estava tornando inviável. Sim. O cidadão não colocou. Exatamente. Nós havíamos comprado uma antena, havíamos comprado um modem, mas não foi possível efetivar o projeto porque o custo da instalação do para-raio ia tornar o projeto como um todo inviável. Bom, então temos aqui uma hipótese, né, do ponto de vista da investigação. Pode ser que nesse lugar tenha uma antena dessas da área rural que se coloca, né, para ampliar o sinal, e pode ser que lá não tivesse um para-raio e o indivíduo realmente estivesse com o aparelho na mão e o raio caiu na antena mesmo. Pode ser. Então, a hipótese pode se confirmar, não é? Precisamos de investigações, vamos acompanhar. Agora, pode ser, se ele não tem essa antena externa na área rural, um celular pode funcionar assim? Pelo que você coloca, pelo fato do celular não ter o contato com a terra, ele não geraria essa carga contrária da nuvem. Bom, mas aí nós temos uma outra possibilidade. Parece que o telefone celular estava ligado à tomada quando aconteceu a descarga. E na área rural é possível que uma rede elétrica muito extensa pudesse ter sido atingida por uma descarga e essa ter sido levada até o aparelho. Também pode ser uma hipótese, né? De trabalho quanto a isso. Mas o que a gente precisa deixar bem claro, digamos, para as pessoas que normalmente usam o celular, nossos ouvintes aí pela cidade, né, com chuva ou sem chuva, estão usando o celular, no geral, o celular desplugado, ele não é um fator de risco, então. Bom, Altair, eu pelo menos não conheço nenhum relato de acidentes dessa natureza que tenha acontecido com telefones celulares desconectados do carregador ou de uma antena externa. Mas, por outro lado, nós temos vários relatos de acidentes em que havia ou uma ou outra situação.
Eu me lembro de ter visto relatos já de telefones celulares que sofreram explosão, ou porque foi atendido quando estava carregando, ou porque estava conectado a uma antena externa. Agora, o telefone celular sozinho, pelo menos até o momento, eu em particular, nunca vi nenhum relato de acidente dessa natureza. Ok. Obrigado a você, viu, João? Obrigado a você, obrigado aos ouvintes. Consultoria de tecnologia, de eletricidade, né? De eletrotécnica, como é que fala isso? Qual é o ramo da ciência mesmo? Engenharia elétrica, quase, né? Temos dois assistentes aqui nessa área, um deles o João, e temos aqui então o prazer de contar com a sua colaboração para buscar entender este problema. Combinado? Obrigado a você e bom trabalho, viu? Obrigado a você também, bom trabalho. Então fica assim, 10 horas e 20 minutos. 10 horas e 20 minutos, já as últimas informações do Cidade Urgente para você. Todo mundo fala, todo mundo ouve. Venha passar seu Réveillon em grande estilo. Réveillon Lago Verde 2009. Nona edição. No Clube de Pesca Lago Verde. No novo espaço para eventos inédito. Buffet completo com open bar. Mega show com Marcos e Felipe. E pista de dança com top DJs. Tocando todos os ritmos. Informações e reservas de mesa. 35934300. Réveillon Lago Verde. No Clube de Pesca Lago Verde.